5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. 32 minutes past the hour. You will be participating in the making of history. Júpiter é um dos planetas mais fascinantes do Sistema Solar. E isto por muitas razões. Como tal, os cientistas têm dedicado muito tempo ao estudo deste planeta maciço, porque sempre há algo novo e estranho acontecendo no planeta. Depois de 45 anos de observação de Júpiter, uma nova descoberta dos cientistas está ameaçando mudar tudo o que pensamos sobre este planeta especial. Que estranha descoberta os cientistas fizeram? Será que a descoberta afeta o resto do Sistema Solar, incluindo nosso próprio planeta? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na terrível nova descoberta dos cientistas em Júpiter, após 45 anos, que muda tudo. Júpiter é tão maciça quanto os planetas são. Na verdade, o planeta é usado para descrever outros grandes planetas no universo. Quão massivo é este planeta? Bem, Júpiter é 318 vezes mais maciço do que o planeta Terra. Se isso não for impressionante o suficiente, Júpiter é 2,5 vezes mais maciço que o resto dos planetas do Sistema Solar juntos. Há uma coisa curiosa, irônica que os cientistas descobriram sobre Júpiter. Se o planeta ficar maior, na verdade ele se tornará menor. Como assim? Bem, massa adicional realmente tornaria o planeta mais denso, e isso faria com que ele começasse a puxá-lo para dentro de si mesmo. Os astrônomos estimam que Júpiter poderia crescer até 4 vezes sua massa atual, e ainda assim permanecer mais ou menos do mesmo tamanho. Aparentemente, Júpiter encontrou uma solução única para o seu problema de peso. Há algo mais sobre a massa de Júpiter que é fascinante. Enquanto Júpiter tem muito em comum com as estrelas, ele não pode se tornar uma estrela. Na verdade, é seguro chamar Júpiter de uma estrela fracassada. Veja, como uma estrela, Júpiter é rico em hidrogênio e hélio, mas o planeta Jumbo não tem quase massa suficiente para desencadear uma reação de fusão em seu núcleo. Caso você não esteja ciente, é assim que as estrelas geram sua energia, ou seja, fundindo átomos de hidrogênio sob extremo calor e pressão para criar hélio, liberando luz e calor em todo esse processo. Para que este processo comece, uma estrela em potencial precisa de uma enorme quantidade de gravidade. Para que Júpiter chegue a este estágio e acenda um processo de fusão nuclear e se torne uma estrela, ele precisaria de mais de 70 vezes a sua massa atual. Entretanto, se você pudesse, de alguma forma, acender dezenas de Júpiter juntos, você poderia ter uma chance de acender uma nova estrela. Já que isso não está acontecendo, Júpiter não vai ser uma estrela e permanecerá um planeta superdimensionado no Sistema Solar. Júpiter é enorme, mas também é brilhante. É o terceiro objeto mais brilhante no Sistema Solar, depois de Vênus e da Lua. É claro, não contamos com o Sol. Júpiter é grande e brilhante, tanto que você pode vê-lo sem a ajuda de uma lupa. Na verdade, a maioria das pessoas tem visto Júpiter no céu, mesmo que não saibam que estão vendo o planeta ou confundam com uma estrela. Na verdade, com um simples telescópio com uma modesta ampliação, você pode ver algumas de suas luas. Já que você pode ver Júpiter, as pessoas antigas, que viveram bem antes de nós, também podiam. Júpiter tem sido conhecido pelos humanos por milhares de anos e tem sido apresentado nos sistemas mitológicos e astrológicos de crenças de múltiplas culturas. O planeta foi mencionado pela primeira vez na literatura gravada durante o Império Babilônico, entre os séculos 7 e 8 a.C. Buffs da história ficarão entusiasmados em saber que o astrônomo greco-egípcio Ptolomeu construiu seu famoso modelo planetário geocêntrico que continha diferentes e epiciclos para explicar a órbita de Júpiter em relação à Terra no século II. Ele até declarou o período orbital de Júpiter em seu trabalho conhecido como Almagest, ou seja, 4.332,38 dias da Terra ou 11,86 anos da Terra. Mas Ptolomeu não foi a única pessoa antiga a calcular a órbita de Júpiter. Em 499, Aryabhata, um matemático astrônomo indiano, também usou um modelo geocêntrico para estimar o período de Júpiter com 4.332,2722 dias, ou 11,86 anos da Terra. O mesmo é dito do astrônomo chinês Gandhi, que descobriu as luas de Júpiter em 362 a.C., sem usar nenhum instrumento. Se for verdade, então Galileu não foi o primeiro a descobrir as luas de Júpiter 2 milênios depois. Mas Galileu ainda tem a distinção de ser o primeiro astrônomo a ver Júpiter através de um telescópio em 1610.
Ele também avistou as 4 maiores luas de Júpiter, e elas são conhecidas hoje como as luas Galileias. Na verdade, a descoberta de outras luas além da Terra foi especial porque foi um ponto importante a favor da teoria heliocêntrica de Copérnico sobre os movimentos dos planetas. Por mais massivo que seja Júpiter, o planeta consiste principalmente de gases. É necessário dizer que ele é o maior dos gigantes do gás. Ele tem uma atmosfera externa gasosa e um interior feito de materiais mais densos. O primeiro contém entre 88% e 92% de hidrogênio e entre 8% e 12% de hélio em volume. Você também encontrará vestígios de metano, vapor de água, amônia, compostos à base de silício, benzeno e outros hidrocarbonetos. Outros gases presentes são o etano, sulfeto de hidrogênio, neon, oxigênio, fosfina, etc. O interior contém hidrogênio, hélio e outros elementos em quantidades mínimas. Os cientistas descobriram que Júpiter tem um núcleo que pode ser até 45 vezes mais pesado do que a Terra. Então existem as luas de Júpiter. Atualmente, os cientistas sabem de 79 luas ligadas ao planeta, e nada mais diz que não será descoberto. As 4 maiores são chamadas de luas da Galileia, e são chamadas de Io, que na verdade é o corpo mais vulcanicamente ativo conhecido no Sistema Solar, Europa, que os cientistas suspeitam de ter um grande oceano que pode hospedar vida, Ganímedes, a maior lua do Sistema Solar, e Calisto, que também pode ter água subterrânea. Há outro grupo de luas jovianas, conhecido como o Grupo Almatea. Elas são menores em tamanho, com diâmetros inferiores a 200 km e orbitam o planeta em órbitas de menos de 200 mil km num raio. Elas são Metis, Adrastea, Amalthea e Thebe. Estas luas, juntamente com outras, ajudam Júpiter a manter seus anéis. Há outros satélites irregulares ligados a Júpiter. Eles são visivelmente menores e têm órbitas maiores e excêntricas. Os cientistas teorizam que estes objetos foram formados como resultado de colisões entre objetos maiores, e foram simplesmente aprisionados pela gravidade de Júpiter. De fato, as luas de Júpiter enviaram cientistas em uma certa perseguição recente. Mas o que aconteceu? Em 2017, astrônomos buscaram o teórico planeta X, algo fora do nosso sistema solar que está puxando objetos dentro dele. Como este poderia ser o planeta perdido, os cientistas viraram um poderoso telescópio nessa direção. Eles não encontraram provas de um 9º planeta, mas o mesmo pedaço do céu continha Júpiter. Mas de onde veio a ideia do planeta X? Isso nos leva de volta ao início do século XIX, uma época em que os cientistas sabiam sobre todos os principais planetas do Sistema Solar, exceto Netuno. Graças à lei do movimento de Newton, eles puderam prever os movimentos do planeta. Mas eles descobriram que Urano não estava se movendo como previsto. E eles começaram a se perguntar se não seria um planeta invisível puxando Urano e o enviando para fora do curso. Quando Netuno foi eventualmente descoberto, eles perceberam que não era o suficiente para explicar o estranho movimento de Urano. Isto levou alguns cientistas a sugerir a existência de um 9º planeta, que foi nomeado Planeta X, por Percival Lowell. O astrônomo americano construiu um observatório para encontrar o Planeta X, mas não o encontrou até que ele morreu. Mesmo a descoberta de Plutão, que não é mais considerado um planeta, não poderia explicar o movimento de Urano. Alguns astrônomos ainda estão procurando por este Planeta X. Então, de volta a 2017, quando os astrônomos estavam escaneando uma seção do céu contendo Júpiter, enquanto procuravam o Planeta X, alguém teve um momento de raciocínio rápido e viu o próprio gigante do gás e notou mais luas. Ao todo, a equipe encontrou 10 luas novas orbitando Júpiter, elevando o número total de luas conhecidas de Júpiter para 79. Uma das luas novas é bem estranha. As luas de Júpiter se movem em grupos, e 2 dos novos satélites giram em um grupo que gira na mesma direção que o gigante do gás. O resto, então, apareceu em um grupo que girava contra a rotação do planeta. Isto é o que os astrônomos chamam de retrógrado. A estranha lua nova estava dentro deste grupo, mas girando com Júpiter. Chamada de Vale Tudo, ela poderia ter uma vida curta. Sendo uma lua anti-retrógrada dentro de um grupo retrógrado, uma colisão futura é inevitável. Falando em gravidade, como o planeta mais pesado do Sistema Solar, Júpiter, tem a gravidade mais intensa. Você irá experimentar 2,5 vezes mais gravidade em Júpiter do que na Terra. Esta gravidade é tão forte que destruiu um asteroide conhecido como Shoemaker-Levy 9 e sugou os pedaços quebrados para dentro de si mesmo. O asteroide foi realmente capturado entre 20 e 30 anos antes do impacto e tem estado orbitando o planeta desde então. Mas em 1992, o asteroide entrou no limite de Júpiter e foi quebrado pelas forças das marés do planeta. O asteroide parecia um colar de pérolas até que seus fragmentos impactaram a superfície em julho de 1994. Os fragmentos eram tão grandes quanto 2 km cada e atingiram a superfície 60 km por segundo. Os impactos foram uma bênção para os cientistas, pois eles permitiram aos astrônomos
fazer várias novas descobertas sobre Júpiter. Eles foram capazes de detectar alguns compostos químicos que não eram vistos antes do impacto na atmosfera Jovian. Entre as substâncias, tinha enxofre diatômico e disulfeto de carbono. Foi a segunda vez que o primeiro foi detectado em qualquer objeto celestial. Foi também a primeira vez que os pesquisadores descobriram amônia e sulfeto de hidrogênio no planeta. O que é interessante e ao mesmo tempo assustador é que a poderosa gravidade de Júpiter pode causar sérios problemas para Mercúrio e para o resto do Sistema Solar. Como? Enquanto o Sistema Solar pode parecer estável, o problema pode estar se formando e Júpiter está no centro disso. O problema é que Júpiter tem uma influência gravitacional desproporcionalmente grande sobre seus irmãos, e os planetas menores suportam o pior do efeito, e eles podem realmente estar condenados. A enorme atração gravitacional de Júpiter parece estar intimidando Mercúrio para uma órbita de morte cada vez mais excêntrica, que pode acabar lançando o planeta mais leve no caminho de Vênus. Considerando que habitamos um planeta vizinho a estes dois, as coisas podem não ser tão cor-de-rosa para a Terra também. Júpiter orbita o Sol a uma distância de cerca de 748 milhões de quilômetros, que é 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Mas isso não significa que estejamos altos e secos. Embora a distância possa ser enorme, a atração gravitacional deste planeta com 318 de massa terrestre é muito importante para os planetas do Sistema Solar interno, incluindo o minúsculo Mercúrio. Mercúrio tem uma órbita elíptica ao redor do Sol, aproximando até 0,31 unidades astronômicas do Sol e levando-o a 0,47 unidades astronômicas para longe dele. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. No entanto, Mercúrio é apenas 0,055 vezes a massa da Terra ou apenas 5 vezes mais pesada que a Lua. Após executar simulações de longo prazo nas órbitas dos corpos do Sistema Solar, cientistas na França e na Califórnia perceberam que a gravidade de Júpiter pode perturbar ainda mais a órbita excêntrica de Mercúrio. A simulação deles prevê que a órbita de Mercúrio pode se estender até o caminho de Vênus, ou pode simplesmente cair no Sol. Eles afirmam que há 4 possibilidades à espera de Mercúrio se Júpiter continuar a exercer uma atração gravitacional sobre ele. Mercúrio irá cair no Sol. Mercúrio pode ser ejetado do Sistema Solar por completo. Mercúrio pode cair em Vênus, ou Mercúrio pode cair na Terra. A última opção é obviamente o pior cenário para nós na Terra, mas tudo será uma má notícia para Mercúrio. O destino do pequeno planeta parece estar selado. O que acontece se Mercúrio se chocar contra a Terra? Ele não será o primeiro objeto celestial a fazer isso. No entanto, o asteroide que mais provavelmente dizimou os dinossauros quando impactou a Terra parecerá uma gota no oceano em comparação com um planeta de 4.880 quilômetros de diâmetro batendo em nós. Na verdade, restará muito pouco depois deste impacto da bola de demolição. Então a gente espera a essa altura que Elon Musk já tenha iniciado seus esforços de colonização em Marte, pois esse é o único cenário do qual os humanos escapam e continuam a existir. Infelizmente, até mesmo o esforço de Musk pode não nos salvar, pois é mais provável que o Sol se transforme primeiro em um gigante vermelho e engula Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte ao todo. Muitas pessoas têm irmãos mais novos e menores que eles vão proteger bravamente. No entanto, este não é o caso de Júpiter. Ao invés de ser um irmão mais velho protetor da Terra, o planeta Jumbo realmente nos coloca em perigo. Usando simulações de computador, os cientistas descobriram que o maior planeta do nosso Sistema Solar lança asteroides mortais contra nós, ao invés de mantê-los afastados, como anteriormente assumido. Assustador, não é? Um documento trabalhado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA sugeriu evidências de que Júpiter não era um planeta protetor, usando sua própria gravidade para sugar os asteroides do caminho da Terra. A gravidade de Júpiter pode realmente empurrar alguns asteroides em direção ao Sol, onde eles têm uma chance de colidir com o nosso planeta. Por muitos anos, nosso entendimento da relação entre a Terra e Júpiter foi moldado pela teoria do escudo de Júpiter, que diz que o planeta maior age como um gigantesco escudo espacial devido à sua enorme massa, o que faz com que ele sugue ou desvie detritos perigosos. Mas agora, graças ao trabalho de Kevin Grazier, a teoria do escudo está lentamente caindo em desuso. Ele publicou vários artigos explicando por que ele acha que Júpiter é um atirador em vez de um escudo. Na verdade, a relação é complicada porque Júpiter às vezes protege a Terra, desviando cometas da Terra. Mas as novas evidências provam que é igualmente provável que ele pegue objetos que não vêm de lugar nenhum da Terra e os atire na nossa direção. É claro que cometas e asteroides atacam a Terra e não são brincadeira. Você pode perguntar aos pobres dinossauros que se extinguiram. Entretanto, o espaço está cheio desses objetos perigosos e a Terra precisa de proteção.
Portanto, é importante estabelecer se Júpiter é um amigo ou inimigo. Curiosamente, foi preciso golpes de cometas e asteroides na Terra quando ela era jovem, antes que todos os ingredientes necessários para a vida fossem montados, mas eles também poderiam acabar com a vida que eles criaram em poucos segundos. No geral, Júpiter é nosso amigo, porque ele protege a maioria dos cometas que vêm de fora do sistema solar de volta para fora. Há até mesmo sinais de que ele teve sucesso em nosso nome. Enquanto Júpiter pode parecer um grande valentão hoje em dia, você pode querer lhe dar um pouco de folga devido à sua infância. Uma nova descoberta científica mostrou evidências de uma infância traumática. Em 2018, um estudo descobriu que o maior planeta sofreu um surto de crescimento retardado. A maioria dos cientistas aceita que o início do sistema solar começa com o Sol orbitando por uma nuvem de gás cheia de poeira. Então pedaços começaram a brilhar juntos em pedaços, que depois formaram corpos maiores que cresceram até os planetas de hoje. Uma criação tão serena não foi algo que Júpiter teve quando criança. Foi a criança estranha. No começo, pequenos nódulos engordavam o planeta por 1 milhão de anos. Depois de balonar até um estágio em que podia bater a massa da Terra 20 vezes, o crescimento de Júpiter cessou. De repente, mundos maciços se esmagaram no planeta. Entretanto, ao invés de adicionar massa a Júpiter, eles injetaram energia. Isso criou zonas com tanto calor e energia que as moléculas de gás lutaram para se fundir com Júpiter. O bombardeio continuou por mais 2 milhões de anos e reduziu o crescimento do planeta ao ritmo de um caracol. Mesmo assim, Júpiter cresceu até 50 vezes a massa da Terra. Depois dessa etapa, o planeta se empanturrou de gás e rapidamente inchou até a sua massa atual, o que equivale a centenas de vezes mais do que a da Terra. A descoberta seguinte em Júpiter envolveu um evento que os cientistas assumiram ser um ataque de cometa ao planeta, mas acabou não sendo assim. O que então aconteceu exatamente? Da Terra, os astrônomos notaram um flash que durou apenas 2 segundos e se foi. Eles imediatamente suspeitaram que o planeta gigante tinha sido atingido por algo, embora não soubessem quão grande era o objeto ou quão profunda a atmosfera estava penetrada. O próximo passo foi começar a procurar por um padrão de olhos negros deixado pelos antigos impactores. Mas eles eventualmente se voltaram para o telescópio Hubble em busca de ajuda. Mas nem sempre o telescópio conseguia ver alguma coisa, pois não havia sinais de detritos. O que viram é que o objeto, quando atingiu o planeta, não desceu sob as nuvens e explodiu como uma bola de fogo. Se tivesse sido o caso, então os detritos de fuligem escura teriam sido definitivamente ejetados para chover sobre as nuvens. Então foi assumido que o flash veio de um meteoro gigante queimando alto acima do topo das nuvens de Júpiter. Embora Júpiter não seja enorme, não é de forma alguma um planeta lento. Na verdade, Júpiter é o planeta de mais rápido giro do sistema solar. Isso é como a criança mais pesada da classe ganhando a corrida de sprint. Júpiter tem uma velocidade de rotação de 12,6 km por segundo, ou 45.300 km por hora, o que significa que leva apenas 10 horas para completar uma rotação inteira em seu próprio eixo. Você sabe o que isso significa? Júpiter completará quase 2 dias e meio antes que a Terra o faça. Júpiter gira tão rápido que se aplainou nos polos e se afundou na linha do Equador. Como resultado, o raio polar de Júpiter é cerca de 67 mil quilômetros, 10 vezes e meia mais que a Terra, enquanto seu diâmetro no Equador é 71,5 quilômetros, 11 vezes mais que o da Terra. Esta rotação rápida contribui para os poderosos campos magnéticos de Júpiter. Na verdade, os cientistas afirmam que se você perder seu caminho no planeta, você pode encontrar seu caminho usando uma bússola, assim como pode fazer na Terra. Júpiter tem um campo magnético mais forte de qualquer planeta no sistema solar. Isso é provavelmente devido às correntes de Foucault, aos movimentos giratórios dos materiais condutores dentro do núcleo metálico líquido de hidrogênio. O campo magnético aprisiona partículas feitas de dióxido de enxofre de uma das erupções vulcânicas da Lua de Júpiter. O processo produz íons de enxofre e oxigênio, que, combinados com átomos de hidrogênio, dentro da atmosfera do planeta, formam uma folha de plasma em seu plano equatorial. A mesma rotação de alta velocidade tem outro efeito sobre Júpiter, desta vez muito perigoso. A interação da magnetosfera com o vento solar gera um choque de proa, ou uma perigosa faixa de radiação que pode danificar as naves espaciais. As 4 maiores luas de Júpiter orbitam todas dentro da magnetosfera, o que as protege do vento solar, mas também torna problemática a probabilidade de estabelecer postos avançados em sua superfície. A magnetosfera de Júpiter também é responsável por episódios intensos de emissão de rádio a partir das regiões polares do planeta. Agora, vamos falar novamente sobre a lua de Júpiter, Io, na próxima descoberta pelos cientistas. Como essa lua de Júpiter, conhecida por ser gelada, conseguiu se tornar duna? O entendimento científico atual dita que as dunas, por sua natureza, são colinas ou cristas de areia empilhadas pelo vento, e cientistas em estudos anteriores sobre Io
enquanto descreviam sua superfície como contendo algumas características semelhantes a dunas, concluíram que as cristas não poderiam ser dunas, uma vez que as forças dos ventos em Io são fracas devido à atmosfera de baixa densidade da Lua. A pista para a resposta está em dados que já estão ficando velhos. Durante a missão de Galileu de 1989 a 2003, os cientistas conseguiram reunir dados tão numerosos que até hoje, quase 20 anos depois, os cientistas ainda estão catalogando sobre todos os dados. Foi desta pilha que vieram os insights necessários para entender o que está acontecendo em Io. E teve a ver com atividades vulcânicas tão fortes que eles estão remodelando a superfície do satélite e criando as características em larga escala que se assemelham às dunas. Então, a superfície de Io contém uma mistura de fluxos de lava negra solidificada e areia, fluxos de lava efusiva e neve de dióxido de enxofre. O grupo de pesquisadores realmente usou equações matemáticas para simular as forças em um único grão de basalto ou geada e calcular então o seu caminho. Quando a lava flui em dióxido de enxofre sob a superfície da Lua, sua ventilação é densa e rápida o suficiente para mover grãos em Io e possivelmente permitir a formação e características de larga escala, como as dunas. Depois de conceber ou duplicar o mecanismo pelo qual as dunas poderiam se formar, os pesquisadores verificaram as fotos da superfície de Io tiradas pela nave espacial Galileu para corroboração. O espaçamento das cristas e as relações altura-largura que observaram foram consistentes com as tendências das dunas vistas na Terra e em outros planetas. Uma das maravilhas de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha. Na verdade, ela é uma das características que definem o planeta. Esta característica é uma tempestade anticiclônica encontrada no sul do seu equador. Enquanto ela parece pequena quando vista da Terra, esta tempestade, na verdade, mede entre 24 mil quilômetros de diâmetro e 12 a 14 mil quilômetros de altura. Esta é uma tempestade que você quer evitar a todo custo. Com este tamanho, ela é grande o suficiente para engolir 2 ou 3 planetas do tamanho do diâmetro da Terra. Uma coisa sobre a Grande Mancha Vermelha é sua longevidade. Ela já existe lá há pelo menos há 350 anos. Isso porque foi avistada pela primeira vez no século XVII. O crédito pela descoberta da Grande Mancha Vermelha vai para Giovanni Cassini, que a viu em 1665, embora ele não estivesse certo do que fosse. No século XX, os astrônomos tinham começado a teorizar que era uma tempestade e que foi formada como resultado da turbulenta e rápida atmosfera de Júpiter. Estas hipóteses foram confirmadas quando a nave espacial Voyager 1 teve uma observação atenta do planeta durante uma passagem aérea em 1979. Desde então, cientistas dizem que esta tempestade tem encolhido. Ela desceu para o seu tamanho atual de cerca de 40 mil quilômetros, com base nos registros de Cassini, o que significaria que ela tem metade do seu tamanho anterior. Será que a Grande Mancha Vermelha alguma vez vai desaparecer? Ninguém sabe ao certo. E quando vai? No entanto, eles têm certeza de que outra tempestade se formará em algum lugar neste vasto planeta. Agora, se você já ouviu falar da Grande Mancha Vermelha em Júpiter, você sabia que existe uma Grande Mancha Azul no planeta? Do que se trata a Grande Mancha Azul? Ela é magnética. Um time de pesquisadores da NASA, incluindo Jack Connerly, inventou o mapa mais detalhado do campo magnético do planeta, e ele revelou coisas espetaculares. O mapa é compilado a partir de dados obtidos de 32 órbitas durante a missão principal de Juno. O grupo de pesquisadores afirmou que o seu novo mapa fornece novos insights sobre a misteriosa Grande Mancha Azul de Júpiter, uma anomalia magnética no equador do planeta. Os dados de Juno indicam que uma mudança no campo magnético do gigante do gás ocorreu durante os 5 anos em órbita da nave espacial. O que está acontecendo é que a Grande Mancha Azul está à deriva para o leste a uma velocidade de cerca de 2 polegadas, ou 4 centímetros por segundo, em relação ao resto do interior de Júpiter. Nesse ritmo, a Grande Mancha Azul irá contornar o planeta completamente em cerca de 350 anos. Em contraste, a mais popular Grande Mancha Vermelha, o anticiclone atmosférico de longa duração ao sul do equador de Júpiter, que se recusou a morrer, está à deriva para oeste, a uma velocidade relativamente rápida, contornando o planeta em apenas cerca de 4 anos e meio. Além disso, o novo mapa mostra que os ventos zonais de Júpiter estão afastando a Grande Mancha Azul. Os ventos zonais são fluxos de jatos que correm de leste para oeste e de oeste para leste, o que dá a Júpiter sua aparência de banda distinta. Isso significa que os ventos zonais, medidos na superfície do planeta, atingem profundamente o interior do planeta. O novo mapa do campo magnético também permite que os cientistas de Juno façam comparações com o campo magnético da Terra. Os dados sugerem à equipe que a ação do dínamo, ou seja, o mecanismo pelo qual um corpo celeste gera um campo magnético no interior de Júpiter, ocorre em hidrogênio metálico, sob uma camada que expressa chuva de hélio. Mas
E quanto a encontrar vida no próprio Júpiter? Bem, os dados da sonda Juno, da NASA, indicam que cerca de 0,25% das moléculas na atmosfera sobre o equador de Júpiter são compostas de água. Deixe-nos poupar-lhe o cálculo matemático e a expressão desses 0,25%. Esse 0,25% é baseado em uma prevalência de componentes de água, hidrogênio e oxigênio, 3 vezes mais do que ao Sol. Incrível! Porque estes dados são incríveis e chocantes, foi que os dados Galileu da NASA sobre Júpiter eram diferentes. Após esta última descoberta, os cientistas verificaram o resultado de Galileu e compararam e descobriram algo. O que eles descobriram? Eles conseguiram achar o resultado de Galileu que era mais seco que o de Juno. Os resultados de Galileu enviaram dados mostrando 10 vezes menos água do que os cientistas previram. E, mais estranhamente, a quantidade de água parecia aumentar quanto mais profunda a nave espacial entrava na atmosfera de Júpiter. Aconteceu que, ao mesmo tempo em que Galileu mergulhava em Júpiter, havia um telescópio infravermelho terrestre capaz de medir as concentrações de água em Júpiter. Este telescópio mostrou que Galileu pode ter atingido acidentalmente um ponto seco durante sua sonda. Isso só poderia significar uma coisa: a água não está bem misturada nas profundezas da atmosfera de Júpiter. Isto também é comprovado por Juno durante seus primeiros 8 voos. Ela revelou que há uma falta de mistura atmosférica no planeta e em seus sistemas circunvizinhos. O investigador principal de Juno no Southwest Research Institute, Scott Bolton, disse em uma declaração: justamente quando pensamos que temos coisas resolvidas, Júpiter nos lembra o quanto ainda temos que aprender. E ele acrescentou: a descoberta surpresa de Juno de que a atmosfera não estava bem misturada mesmo bem abaixo das nuvens é um quebra-cabeça que ainda estamos tentando descobrir. Ninguém teria adivinhado que a água poderia ser tão variável em todo o planeta. Trabalhando com os resultados da sonda de Galileu e da de Juno, os cientistas poderão obter mais detalhes sobre Júpiter, o sistema joviano e o sistema solar. Como Júpiter é conhecido por ser o primeiro planeta a se formar, isso indica que Júpiter poderia ter sugado a maior parte do gás e poeira que a formação do Sol deixou para trás. Então a pergunta: quanta água Júpiter sugou? Suas luas participaram da evaporação da água? As respostas a estas perguntas levariam os cientistas a identificar as teorias mais plausíveis para explicar sua formação. Voltamos ao tamanho massivo de Júpiter, porque os cientistas descobriram o efeito que ela tem sobre todo o sistema solar. Graças à sua gravidade maciça, Júpiter tem sido apontado por empurrar os planetas Netuno e Urano para longe do Sol. Isso é devido a uma teoria conhecida como o modelo de Nice, que afirma que Júpiter e outros gigantes do gás causaram um fenômeno conhecido como bombardeamento pesado final, uma época em que a Terra e outros planetas próximos foram bombardeados com escombros. Entretanto, isso foi no passado, já que Júpiter agora desempenha um papel principalmente protetor para o nosso planeta. Júpiter ajuda a evitar que asteroides e cometas bombardeiem a Terra, protegendo os planetas internos ao agir como o aspirador de pó do sistema solar. A enorme gravidade que ela gera pode sugar e absorver objetos menores, como a colisão de Júpiter e do cometa Shoemaker-Levy 9. Júpiter também pode impeli-los inteiramente para fora do sistema solar, mas essa mesma gravidade ainda pode acelerar alguns desses objetos em direção aos planetas internos também, por isso é uma bênção mista. Em tudo isso, você pode estar se perguntando se existe uma possibilidade de vida em Júpiter. Bem, de acordo com cientistas, se a vida fosse em Júpiter, ela teria que existir a uma altura literalmente na nuvem, onde a temperatura é de cerca de 70 graus Fahrenheit ou 21 graus Celsius. Mas estudos sugerem que Júpiter tem água suficiente para sustentar a vida, então talvez um dia. Além da grande mancha vermelha, Júpiter é conhecido também por seus violentos padrões climáticos. Se você tem algum negócio no planeta, você deve se preparar para lidar com velocidades de vento de até 100 metros por segundo ou 360 km por hora. Essa seria até mesmo a norma, pois os ventos podem chegar a 620 km por hora. Tempestades se formam em poucas horas e podem se tornar milhares de quilômetros de diâmetro da noite para o dia. Com o tempo, os cientistas descobriram 3 formas de sinais de rádio que emitem de Júpiter. Essas são rajadas de rádio decamétricas, emissões de rádio decamétricas e radiação térmica. O primeiro tipo, as explosões decamétricas, variam com a rotação de Júpiter e são influenciadas pela interação de Io com o campo magnético de Júpiter. O segundo tipo são emissões de rádio decamétricas, que foram traçadas até uma faixa em forma de touro ao redor do equador de Júpiter. Elas são causadas pela radiação ciclotrônica dos elétrons, que são acelerados no campo magnético de Júpiter. A última, a radiação térmica, é produzida pelo calor na atmosfera de Júpiter. Visualizações de Júpiter usando radiotelescópios têm permitido aos astrônomos aprender muito sobre a sua atmosfera, propriedades térmicas e comportamento.
Em meados de 2021, a NASA lançou um clipe de áudio de 50 segundos na reunião da União Geofísica Americana, AGU. Espere um pouco, o quê? O áudio de 50 segundos definitivamente não é brincadeira. Poderia ser que alguns alienígenas estão planejando invadir a Terra? O clipe de áudio foi obtido do voo de Ganímedes de Juno. Ele foi gerado a partir de dados capturados em 7 de junho de 2021, durante a passagem mais próxima de Ganímedes. O som era similar ao de um robô ou de um modem discado. Esta descoberta juntou-se à lista de descobertas fascinantes de Júpiter, junto com a presença de moléculas de água. O áudio foi capturado pelo instrumento Ondas de Juno, que foi projetado para medir ondas de rádio e plasma detectadas na magnetosfera de Júpiter, a bolha de partículas carregadas que envolvem o planeta. Comentando sobre o áudio, Scott Bolton disse: "A trilha sonora é selvagem o suficiente para fazer você se sentir como se estivesse cavalgando enquanto Juno navega por Ganímedes. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, os cientistas ainda estão estudando os dados das ondas coletados aí durante o voo de Juno e tentando decodificar o significado das mudanças de frequência presentes dentro da gravação. Agora, aqui está uma descoberta científica que pode quebrar tudo o que você pensava sobre Júpiter e até mesmo o próprio Sistema Solar. Embora você possa ter visto 1 milhão de fotos do Sistema Solar, mostrando todos os planetas orbitando o Sol, e sim, nós mencionamos Júpiter orbitando o Sol neste vídeo, tecnicamente Júpiter não orbita o Sol. Na verdade, ele orbita um ponto no espaço vazio entre ele e o Sol, chamado de Barycenter. Isto porque o Sol não apenas exerce gravidade sobre Júpiter. Júpiter é tão grande que a sua própria atração afeta como o Sol se move também. Enquanto o Sol é cerca de 1000 vezes mais maciço que Júpiter, os dois corpos afetam um ao outro proporcionalmente de acordo com a distância e a massa. Isso significa que a quantidade de atração de Júpiter sobre o Sol é 1 milésimo da quantidade de atração do Sol sobre Júpiter. O baricentro Sol-Júpiter fica 1,07 vezes o raio do Sol a partir do centro do Sol, ou 7% do raio do Sol a partir da superfície. O Sol também orbita este ponto. Se você olhasse para o plano planetário de cima, você notaria uma leve oscilação enquanto o Sol se move ao redor da Via Láctea. Agora, a próxima descoberta envolve uma incrível semelhança entre a Terra e Júpiter. Veja estas imagens. Você vê as semelhanças sinistras entre os dois? Uma imagem foi tirada na Terra, enquanto a outra foi tirada em Júpiter. No entanto, elas parecem assustadoras. Então, o que está acontecendo aqui? À esquerda está uma floração de fitoplâncton no mar da Noruega, enquanto à direita, você está olhando para nuvens turbulentas na atmosfera de Júpiter. Aqui está a explicação da NASA. O modelo simplificado da pesquisa de Júpiter mostra que padrões geométricos de vórtices, como os observados em Júpiter, emergem espontaneamente e sobrevivem para sempre. Isto significa que a configuração geométrica básica do planeta permite que estas estruturas intrigantes se formem. Embora o sistema energético de Júpiter esteja em uma escala muito maior que a da Terra, compreender a dinâmica da atmosfera joviana poderia nos ajudar a entender os mecanismos físicos em jogo em nosso próprio planeta. Oceanógrafos têm usado as imagens de Juno para estudar a atmosfera turbulenta nos polos de Júpiter, nos ajudando a entender as forças que impulsionam as tempestades de lá. Você sabia que há relâmpagos em Júpiter, mesmo não havendo ninguém lá para vê-los? O tempo tempestuoso governa a atmosfera de Júpiter. Os astrônomos há muito tempo já assumiram que haveriam relâmpagos, e isto foi confirmado em 1979. Entretanto, o que eles não previam era o quão estranha seria a iluminação. Os relâmpagos liberam ondas de rádio, e por décadas, cada sonda que visitou o planeta registrou algo incomum. Os relâmpagos em Júpiter só sinalizavam na faixa de baixa frequência, e a teoria conhecida poderia explicar porque, como os relâmpagos da Terra emitiam ondas de rádio de baixas e muito altas frequências. Entretanto, em 2018, a espaçonave Juno finalmente resolveu esse mistério. Afinal, o problema não era com Júpiter, mas com os limites da tecnologia humana. O caso era simplesmente que as naves espaciais anteriores não podiam igualar a sensibilidade do equipamento de Juno ou chegar tão perto de Júpiter quanto Juno chegou. Não apenas registrava ataques de megahertz, mas alguns até mesmo emitiam na faixa de gigahertz. Intrigantemente, a sonda também confirmou que os raios de Júpiter não eram nada parecidos com os da Terra. O raio na Terra evita polos e prefere fazer zapping na linha do Equador. A zona equatorial do gigante do gás não tem relâmpagos. Ao invés disso, ele acende os polos de Júpiter com uma frequência de pico de 4 pinos por segundo. As auroras são alguns dos fenômenos naturais mais impressionantes da Terra. Júpiter ostenta o mesmo fenômeno surpreendente, e isso é cortesia de 4 de suas luas. Quando em órbita próxima, as luas influenciam algo que os cientistas chamam de plasma. Quando perturbadas, esta camada de partículas carregadas aciona as auroras nos polos de Júpiter.
Mas para ver este espetacular show de luzes, você precisa estar equipado com equipamento ultravioleta infravermelho. Em 2017, a nave espacial Juno da NASA capturou a visão mais próxima de Júpiter e tirou imagens do que você pode chamar de pegadas aurorais das luas. Os resultados mostraram algo inesperado, mas isso era de se esperar, já que Júpiter está sempre vomitando surpresas pra gente. Anteriormente, os padrões eram considerados simples e aleatórios, mas os pesquisadores descobriram que os redemoinhos eram complexos e únicos para cada lua. Em particular, a contribuição de Io se destacou. Os cientistas previram um ponto grande e simples, mas o que eles conseguiram foi uma pegada com uma cauda que desovou seus próprios vórtices. Ganímedes, a única lua com sua própria magnetosfera, também desencadeou algo único: pegadas gêmeas. As auroras duplas são provavelmente a progenie do campo magnético da Lua dentro de Júpiter, mas os cientistas não podem começar a explicar as auroras com padrões estranhos de Io. Outra descoberta em Júpiter que intrigou os cientistas é uma descoberta que não pode ser observada da Terra. Essa descoberta está ligada aos polos do planeta. Você precisa de uma espaçonave para ver. O que deixou os cientistas perplexos foi que os ciclones que circundam os polos de Júpiter se organizaram misteriosamente em grupos com formas pentagonais e outras formas geométricas. Foram as imagens visíveis e infravermelhas obtidas pela espaçonave Juno em órbita ao redor de Júpiter que revelaram ciclones gigantes dispostos em padrões geométricos nos polos do planeta. No polo norte de Júpiter, um ciclone de cerca de 2.485 milhas ou 4.000 quilômetros de largura tem 8 ciclones, cada um com um diâmetro semelhante ao seu redor. Vindo para o Polo Sul, um ciclone com cerca de 3.975 milhas ou 6.400 quilômetros de largura é cercado por 5 ciclones de tamanho variando de 3.480 milhas a 4.350 milhas. Cada um desses ciclones durou pelo menos 7 meses, e em cada conjunto, os ciclones estavam suficientemente próximos uns dos outros para estarem essencialmente em contato. Esta descoberta lembrou os cientistas de descobertas similares em outro gigante do gás, o Saturno. Este segundo maior planeta do Sistema Solar tem um único ciclone em cada polo. Isso fez os cientistas suspeitarem que Júpiter teria algo similar. Mas é claro, enquanto Júpiter também tem ciclones, eles são diferentes do que Saturno tem. Na verdade, os cientistas envolvidos disseram que foi uma história de cautela ao fazer suposições sobre um planeta com base em descobertas em outro planeta. Mas como eles conseguiram durar 7 meses e conseguiram não se fundir, continua sendo um mistério. Mesmo a formação geométrica deles não foi explicada. Olhando para a imagem de Júpiter, algumas das coisas que se destacam incluem suas listras. Embora possa parecer apenas mais uma marca no planeta, os cientistas encontraram algumas coisas incríveis sobre estas listras. Por exemplo, estas listras correm a mais de 1.000 metros de profundidade. Além da profundidade maciça, elas seguram tanto gás que sua massa é cerca de 3 vezes maior do que a massa de toda a Terra. É claro que estas faixas são conhecidas há séculos desde que Galileu apontou seu telescópio para o planeta, mas é recentemente que os cientistas estão conhecendo a profundidade destas faixas. E este novo conhecimento é tudo graças a Juno. A espaçonave forneceu uma imagem 3D destas faixas, permitindo aos pesquisadores ver a extensão de sua profundidade. Juno orbita Júpiter uma vez a cada 53 dias. Como o campo gravitacional do planeta reboca em Juno, ele faz com que os sinais de rádio que a sonda envia de volta à Terra mudem um pouco. Quanto maior a massa sob Juno, mais forte a gravidade puxa a espaçonave e suas experiências de ondas de rádio. Agora, como os voos de Juno estão em órbitas diferentes a cada vez, ele pode mapear o campo gravitacional de diferentes partes do planeta. Como os cintos de Júpiter podem fluir a velocidades muito altas, eles afetam a forma como a massa está espalhada pelo planeta. Isto significa que o mapeamento do campo gravitacional de Júpiter pode iluminar a profundidade destes ventos que se estendem abaixo da superfície. Os pesquisadores descobriram que estas faixas se estendem a 1.800 milhas de profundidade, ou cerca de 1/20 da distância até o centro do planeta, muito mais profundo do que se pensava anteriormente. Estes fluxos em Júpiter contêm cerca de 1% da massa de Júpiter. Em comparação, a atmosfera da Terra é menos de 1/1000º da massa da Terra. Além disso, os dados revelaram que, sob o nível desses ventos, o interior do planeta se move como um único corpo. Em outras palavras, ele se comporta como se fosse um sólido rígido, apesar de sua natureza fluida. O trabalho anterior sugeriu isso porque, nas altas pressões encontradas dentro de Júpiter, o hidrogênio que compõe grande parte do planeta se separa em prótons e elétrons, que geram fortes forças magnéticas de arrastamento que suprimem ventos que fluem em direções opostas. Enquanto isso, os cientistas descobriram que fora do Sistema Solar, os planetas podem ficar ainda maiores do que Júpiter. A categoria de planetas conhecidos como Super-Júpiter tem se expandido graças à descoberta de exoplanetas, usando as sondas espaciais Kepler e alguns telescópios baseados no solo. Centenas de super-exoplanetas tão maciços foram descobertos até agora. Um exemplo é o Methuselah,
ou PSR B162026b, o primeiro superplaneta Júpiter a ser descoberto. O planeta é assim chamado porque, aos 12,7 bilhões de anos, é o terceiro planeta mais antigo conhecido do universo. Também na lista estão o HD 8066b ou Niobe, com a órbita mais excêntrica para qualquer planeta, e o 2M1207b, ou Lerna, orbitando a estrela anã marrom Fomalhaut b. Com o novo telescópio espacial James Webb em ação, os cientistas estão esperando descobrir ainda mais exoplanetas, e estes podem incluir mais superplanetas de Júpiter. Vamos ouvir os seus pensamentos sobre o planeta Júpiter na seção de comentários abaixo.